Agora passo a palavra para o Dr. Godofredo. Ele vai falar sobre limitação de responsabilidade, foro de eleição e lei aplicável. Boa tarde a todos, satisfação. Gostaria de cumprimentar aqui a organização do evento, agradecer o convite, senador Fábio Dutra, senador Antônio Carlos Esteves Torres, senador Peterson Barroso Simão. Muito honrado em poder ter participado dessa iniciativa e cumprimento aqui também todos os colegas advogados presentes. Vou ter que correr, vou ser breve. Renunciei a 5 minutos já do meu tempo ao professor Wagner. Prometi a ele vir de São Paulo para fazer essa brilhante exposição, com a qual eu compactuo 100%. Acho que nós temos que pensar assim numa lex marítima. Eu vou, na minha apresentação, que eu vou pedir já perdão, mas eu vou passar muito rápido, tocar em 2 temas que são típicos do direito marítimo. Um debate permanente, né, eterno, com variações e idas e vindas na jurisprudência, que é a questão da limitação de responsabilidade e a questão inerente também ao foro de eleição nos contratos típicos de direito marítimo, né? Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho no tempo para lembrar um pouco, até pegando um gancho aqui da fala do professor Wagner. Com a edição dos códigos comerciais do século XIX, e ali foram promulgados todos os códigos comerciais com o seu livro dedicado ao direito marítimo na Europa, já aqui na América do Sul. O nosso é de 1850, mas o primeiro código é de 1805, o código francês, que inspirou o português e que inspirou o nosso brasileiro. Há uma necessidade, já no início do século XIX, de uniformização. As convenções internacionais em matéria de direito marítimo se proliferam ali a partir de 1910 e, se alguém tiver curiosidade de consultar, vai ver que todas elas iniciam como convenções para unificação de certas regras relacionadas à limitação de responsabilidade do armador, a questões inerentes à colisão e outros temas relevantes que se apresentavam naquele momento. Então, a indústria marítima e a academia que circundava essa indústria à época sempre teve uma preocupação de uniformização, que, obviamente, buscar uma estabilidade jurídica, uma segurança jurídica, pelo caráter inerente à própria atividade, que é multijurisdicional, e isso, obviamente, implica num conflito permanente de normas no espaço e no tempo. Eu faço exercício porque, quando o professor Wagner comentou sobre o Código Comercial de 1850, tem um acordo que eu guardo como uma preciosidade nos arquivos do escritório, para que as próximas gerações tenham acesso a ele, que talvez tenha sido o primeiro acórdão sobre arresto de embarcações publicado na revista dos tribunais. Em 1908, houve um violento abarroamento no litoral do Rio Grande, numa borrasca daquelas violentíssimas, aquelas tormentas absurdas que a gente sabe que até hoje existem ali na fronteira com o Uruguai, em que ainda um vapor argentino abarroou um barco pesqueiro nacional. E levou a pique essa embarcação com vítimas, e essa embarcação argentina foi arrestada pelo armador brasileiro, na época, para obtenção de garantias, tendo em vista os prejuízos sofridos pela empresa pesqueira. Por não ter jurisdição no Rio Grande ainda, federal, esse arresto foi distribuído na Vara de Paranaguá, cujo juiz era um renomado comercialista, até hoje invocado, doutor professor Carvalho de Mendonça, pai. E o arresto foi concedido, e a arguição principal do
do armador argentino era de que não havia direito no arresto na jurisdição brasileira, porque o Código Comercial tinha um dispositivo que dispunha que não se poderia arrestar embarcações estrangeiras, no Império ainda, falava no Império, por dívidas não contraídas em territórios nacionais, né? E como essa dívida tinha acabado de nascer com um acidente, por conta de uma relação extracontratual, eles sustentavam que não haveria fundamento para o arresto. Esse julgamento ele foi proferido na primeira instância do Paranaguá pelo juiz Carvalho de Mendonça, em que ele concede o arresto e, incidentalmente, ele profere uma declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo do Código Comercial, por entender que violaria o princípio da isonomia entre nacionais e estrangeiros, que aí era uma regra assim magna, né, um dos princípios basilares da Constituição em vigor à época, e essa foi a sentença. O processo subiu direto para o Supremo, não tinha Tribunal Regional Federal, foi para o Supremo Tribunal Federal, e o relator foi, que depois veio a ser presidente, ministro Epitácio Pessoa, que recebeu essa declaração incidental de inconstitucionalidade, e no seu voto, que eu tenho ele aqui, eu acho que aqui reafirma que nós estamos aqui num evento na casa da magistratura, a importância da jurisprudência da atividade judicante, onde ele fala o seguinte: aquele código que já tem 50 anos, quando as embarcações ainda não eram a vela, foi emitido quando nós tínhamos embarcações de caravelas. Nós estamos já na era do vapor. Obviamente que o juiz não pode estar adstrito a leis que estejam já defasados, porque a velocidade da vida, a velocidade dos acontecimentos, da evolução social, ela, infelizmente, a lei não acompanha. E ele diz o seguinte, que os juízes têm o dever, a obrigação de se livrar das amarras asfixiantes da lei que já, enfim, não acompanhou o tempo, e ele ali julga e reafirma a procedência da ação do arresto do São Lourenço. O São Lourenço foi um vapor argentino. Então eu gosto muito de mencionar esse acordo. Mas o que eu vou falar, eu não vou passar todos os slides, trouxe uma apresentação muito atrelada aos precedentes, mas o que a gente vê hoje na jurisprudência em relação à limitação de responsabilidade, me parece que o STJ afirmou uma jurisprudência muito tranquila, né? Entre o São Lourenço e o caso do Evergiven, nós temos 115 anos que se passaram. E quando se encontramos lá, quando há o debate judicial, os interesses da carga ou os interesses das seguradoras da carga falam: não, mas não é possível mais essa história de limitar ou de compartilhar risco, porque os navios são muito tecnológicos, a segurança ela é 100%. Aí nós temos o Evergiven, que parou o comércio ali mundial durante 4 dias, com 9 bilhões de dólares por dia de prejuízo, e nós vimos a dependência que nós temos da indústria marítima, e que, como não controlamos de fato esses intempéries e essas incertezas da atividade e o risco. Essa jurisprudência traz um pouco, um acordo da 4ª turma em matéria de transporte aeronáutico, em que o STJ reafirma a sobreposição, a prevalência da Convenção de Montreal, que tem um regime tarifado de responsabilidade em relação a perda e extravio de bagagem, e em detrimento do Código Consumidor, porque essa é uma briga eterna, né? Tanto no transporte aéreo como no transporte marítimo, há permanentemente a construção de alguns demandantes no sentido de que deveria prevalecer o Código do Consumidor ao invés das convenções internacionais, ao invés do Código Civil, o próprio Código Civil, que trata da matéria de transporte, e
e outros diplomas específicos do direito marítimo, né? E esse acórdão foi muito claro em reafirmar a prevalência das convenções internacionais, né? Eu gosto de invocar ele antes de chegar no marítimo. No marítimo, nós temos esse acórdão que é um paradigma da lavra do ministro Buzzi, né? Em que ele entende que, aí me parece que toda a discussão em relação ao contrato de transporte fica muito bem emoldurada, porque 100% dos transportes, dos conhecimentos de transporte de todas as empresas liners que transportam container, etc., trazem uma opção para o embarcador. Ou ele declara o valor da mercadoria no seu conhecimento marítimo, no contrato de transporte, ou ele pode deixar de declarar. Se ele declarar o valor da mercadoria, o frete vai ser, como nós chamamos, ad valorem, vai se cobrar um frete maior, obviamente, pelo risco proporcional transportado. Mas se ele não quiser pagar esse frete, ele vai pagar um frete tarifado muito menor, mas obviamente ele não vai poder ter uma indenização integral. É uma opção do embarcador, né? E vamos lá, todo usuário, vamos dizer assim, do transporte marítimo para o transporte internacional que embarca um container no navio, né? Ele conhece os riscos, ele conhece a atividade, ele conhece os contratos dessa indústria. Então, em relação à limitação de responsabilidade, eu tenho esse comentário. Em relação ao foro, eu vou direto aqui para o final da minha apresentação, porque eu já estourei aqui o meu tempo com a história do São Lourenço, mas eu vou falar aqui de um acordo da ministra Nancy Andrighi, que é agora, nesse mês de agosto de 23, e trata da questão do foro de eleição, né, arbitral, da cláusula compromissória arbitral nos contratos de transporte marítimo e a arguição das seguradoras subrogadas, depois de indenizarem o segurado, suscitarem a invalidade dessa cláusula, porque a seguradora não teria aderido, não teria sido parte da pactuação originária, né? Esse é já houve, de fato, jurisprudências e acordos antecedentes contrários, no sentido de invalidar a cláusula como pacto acessório, da qual a seguradora não poderia estar vinculada. E me parece que aqui a ministra Nancy, ela andou muito bem, porque ela fez ela extraiu uma interpretação, ela produziu uma hermenêutica em relação aos dispositivos que tratam da subrogação legal no nosso Código Civil, muito interessante. Primeiro, ela diz o seguinte: o segurador tem a obrigação de analisar e pré-determinar os riscos antes de emitir a sua apólice, né? E dentro desse dever da seguradora, né, de entender os riscos, esses riscos pré-determinados, obviamente se insere a análise dos contratos, né, originários entre o seu segurado e o transportador marítimo. Ela entende que esse contrato, né, faz parte, inclusive, da precificação do prêmio da seguradora, né, dos custos para a emissão daquela apólice. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, e esse realmente eu nunca tinha visto esse enfoque, essa perspectiva, é o do artigo 786 do Código Civil, que diz que paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competem ao segurado contra o autor do dano. Essas ações, ela entende que, ali naquele trecho que eu destaquei, ali no item 5, a subrogação prevista no artigo 786 do Código Civil opera a transferência à seguradora dos direitos e ações que competiam ao segurado, incluindo as cláusulas acessórias e formas do exercício do direito de ação, entre as quais se insere a cláusula compromissória, né? Então é uma novidade, é um precedente valiosíssimo para a nossa indústria, porque vem sendo realmente uma questão muito debatida, né, a não observância ao foro de eleição contratual nos contratos de transporte. E, portanto, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo novamente aqui ao IMB pela oportunidade. Muito obrigado.